Oi, gente, tudo bem com vocês? Resolvi começar esse devocional hoje, começar não, né? Fazer esse devocional todo aqui no lugar onde eu geralmente faço meu devocional todos os dias e onde eu compartilho aqui no meu lugar para compartilhar, que eu já comentei com vocês aqui, que é o meu perfil onde eu levo reflexões sobre os meus devocionais, sobre o que Deus tem falado comigo, sobre algumas coisas que acontecem também no dia a dia que são importantes pra gente refletir. E aí eu resolvi fazer aqui. Eu tô sempre nesse lugar, na maioria das vezes, quando eu faço esses compartilhamentos lá. E eu resolvi fazer esse devocional aqui hoje também, para mostrar para vocês um pouquinho de como é esse lugar que eu costumo me encontrar com Deus todos os dias de manhã. E o que eu vou compartilhar com vocês hoje, inclusive, é de anteontem. Tô gravando esse devocional hoje, sábado, dia 9 de setembro. E esse devocional aqui que eu vou compartilhar é do dia 7. Eu tinha ficado de voltar lá no meu perfil para falar sobre o que Deus tinha falado comigo naquele dia, mas eu acabei não conseguindo por conta da quantidade de coisas que eu tive que fazer aqui. E eu resolvi compartilhar aqui com vocês e já deixar lá depois para todo mundo ver também. E eu quero compartilhar algo que eu até comentei lá no dia que eu falei sobre o que Deus tinha falado comigo, que eu queria levar lá para elas depois. Eu tava em dúvida se eu compartilhava ou não, porque era algo um pouco forte, eu não sabia se todo mundo estava preparado para ouvir. Mas eu acredito que a gente precisa ouvir. Talvez você não esteja mesmo preparada para ouvir isso hoje, mas eu tenho certeza que é necessário que a gente ouça essa palavra hoje. E para quem não conhece o livro de Esther, eu vou falar sobre uma parte aqui, a parte final já do livro. Conta basicamente a história de uma rainha, de uma mulher, na verdade, que foi levantada como rainha. E ela, em determinado momento, e ela era judia, em determinado momento, ela precisou se posicionar para ajudar a defender o seu povo e livrar os judeus da morte. Bem resumido é isso, eu indico que você leia o livro de Esther na Bíblia, no Antigo Testamento, para você entender melhor. É uma história linda, é um livro lindo e vale muito a pena você ler ele com calma inteiro. Eu vou falar hoje especificamente do capítulo 8, que já é o final, ele tem 10 capítulos. Eu quero falar já da fase final, na conclusão já do livro. Então, se você ainda não leu, você já vai saber o que acontece no final e não tem problema, tá bom? Isso é ótimo, fica aqui comigo. O capítulo 8 vai conta pra gente aqui, que os judeus, depois de eles receberem essa sentença de morte, né, para qual a rainha Esther foi levantada depois para ajudar a livrá-los, eles receberam uma sentença de morte. E depois de receber essa sentença, depois de a rainha intervir em favor deles, o rei, ele assinou um novo decreto autorizando que os judeus vivessem, um decreto de vida, de salvação para os judeus. Ok, mas o que precisava acontecer para que eles realmente vivessem, para que eles realmente fossem livres dessa outra sentença de morte? Eles iam ter que lutar. Então, assim, eles receberam uma sentença de morte, eles poderiam ser atacados e mortos. Depois o rei, ele emitiu um novo decreto no qual eles poderiam se defender para que eles vivessem. Então, foi assinado um decreto de vida, de libertação, de ok, vocês a partir de agora podem viver, vocês podem se salvar, mas para que isso aconteça, vocês vão ter que lutar, porque já tinha sido emitido um outro decreto que não poderia ser anulado, e para que eles conseguissem sair vivos, né, desse outro decreto, eles teriam que lutar. No primeiro decreto, eles não podiam fazer nada, eles iam ficar lá, iam ser invadidos, iam ser mortos, e é isso. Esse novo decreto autorizava que eles se defendessem e que eles atacassem os inimigos que tentassem matar eles. Foi isso que aconteceu. Ou seja, para que eles conseguissem viver, eles teriam que fazer algo que eles não estavam acostumados, eles teriam que agir, eles teriam que sair da zona de conforto deles para que o decreto do rei se tornasse válido. Então, não importa se o rei emitiu aquele decreto ou não, se eles não agissem, ele não seria validado. E isso acontece nas nossas vidas todos os dias. Quantas petições que a gente faz para Deus todos os dias e que Deus, ele lança decretos favoráveis no reino espiritual, mas que para que eles realmente se concretizem aqui na terra,
precisa de uma ação nossa, precisa que a gente lute. E na grande maioria das vezes, quando a gente não age, quando a gente não faz nada, nada acontece também. E a gente fica pensando que foi Deus que não nos ouviu, é Deus que não tá fazendo nada pela nossa situação, que a gente não tá sendo atendido, quando na verdade nada aconteceu, porque o decreto tá lá, no reino espiritual, ele foi emitido, mas para que ele se torne real, a gente precisa agir, precisa de uma ação nossa também. E para vocês entenderem, eu vou dar um exemplo. É como um casamento que tá indo mal, que tá acabando. Então você pede para Deus te ajudar, para ele entrar com intervenção, você pede para ele anular o decreto de morte da sua família, para ele anular essa sentença de divórcio sobre a tua casa, pede para ele restaurar a tua vida e a tua família. Então Deus fala, ok, eu libero esse decreto sobre a tua casa, eu libero um decreto de vida, de restauração sobre o teu casamento, eu libero um decreto de vida sobre a tua família, sobre a tua casa, mas para que isso aconteça, você vai ter que lutar. Então, você vai ter que passar a fazer coisas que você não tá acostumada. Você vai ter que passar a comunicar amor pro teu cônjuge da forma certa, de todas as formas. Você vai ter que passar a respeitar, mesmo quando você não é respeitada ou quando você acha que não tá sendo respeitada. Você vai ter que amar quando você não é amada. Você vai ter que tratar bem quando você é tratada mal. Você vai ter que começar a agir com sabedoria e não falar qualquer coisa que vem na tua cabeça. Você vai ter que começar a pedir mais perdão, a se humilhar mais, a tratar bem quando você é desprezada. Você vai ter que retribuir o mal com o bem. Você vai ficar nisso talvez por muito tempo, até que finalmente, depois de uma árdua luta, você finalmente alcance a vitória, até que depois de tudo isso acontecer, o decreto que o rei já emitiu, talvez há mais de um ano, ele finalmente se concretize na tua casa. Mas acontece que a grande maioria das pessoas, elas não querem agir. Na verdade, elas acham que elas são boas demais para agir, que elas são boas demais para se humilhar. Deus me livre fazer pelo outro aquilo que ele não tá fazendo por mim. Jamais. Elas acham, na verdade, que talvez você ache isso, na verdade, que Deus é quem tem que mudar tudo, porque afinal você é a vítima, você tá certa, você não fez nada de errado. Por que você tem que dar o primeiro passo da mudança? Por que você tem que amar se não tá te amando? Por que você tem que tratar bem quando não tá te tratando bem? Por que você tem que fazer aquilo que ninguém tá fazendo por você? Imagina se naquele momento os judeus pensassem dessa mesma forma e quando o rei emitisse o decreto falando que ok, vocês vão viver, mas vocês precisam lutar, eles falassem, lutar a gente? De jeito nenhum, nós somos as vítimas, a gente que tá sendo atacado sem motivo nenhum, a gente não vai lutar, jamais. Teria morrido todo mundo. Acontece que depois de lutar, depois de atender o pedido do rei, o decreto do rei, eles lutaram e eles passaram a ser um povo forte, próspero e temido por todas as nações ao redor deles. Ninguém ousava lutar contra os judeus, porque sabiam que o Senhor estava com eles e que eles venceriam a batalha. Então eles passaram a ser temidos e eles ficaram muito mais fortes depois disso. Em todas as áreas das nossas vidas, em todas as situações, sem luta não há vitória nunca. A gente nunca vai vencer uma batalha sem que a gente lute, porque é necessário a gente passar por esse processo para que a gente chegue ao final da batalha e a única chance da gente ter a possibilidade de ganhar é se a gente entrar na batalha e lutar. Se a gente não lutar, é certeza que a gente vai perder. Quero finalizar esse vídeo, esse devocional hoje te fazendo uma pergunta. Qual área da tua vida que você tá vendo que tá a ponto de ser enterrada, porque já até morreu, porque o teu orgulho não deixa você se humilhar e reconhecer que você precisa fazer algo para que essa situação mude? O que tá morrendo na tua vida hoje porque você se acha boa demais para começar a lutar? E eu quero que você reflita hoje se o teu orgulho vale mais do que a restauração dessa área da tua vida que tá morrendo, desse relacionamento que tá morrendo, desse casamento que tá se acabando. Se você acha que vale mais do que viver uma vida plena, então tudo bem. Se não, eu recomendo que você faça a sua parte, porque eu tenho certeza que Deus já emitiu um decreto favorável sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre todas as áreas da tua vida, para que as coisas aconteçam e aconteçam
bem. Só depende de você agir agora para que esse decreto se concretize aqui na Terra. Me conta aqui nos comentários se você tá disposta a lutar para que a tua vida ressuscite, para que os teus relacionamentos ressuscitem, para que o teu casamento não morra, tá bom? Um beijo, boa semana para você.